Olá pessoal da Paróquia Coração de Jesus, venho lembrá-los que no dia 1º de agosto teremos a tradicional feijoada do Padre Júnior, aquela feijoada que não engorda. Então, em nome do Coral Rainha da Paz, convido a todos a participarem, lembrando que através da feijoada ajudamos a nossa comunidade a se manter e a crescer. Somos todos coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão, querida irmã, como ouvimos na saudação, o Deus da esperança. E é nessa celebração, nesse tempo, que nós queremos renovar a nossa esperança. O Evangelho e as leituras desse domingo vêm nos falar dessa nova esperança. Por isso o Evangelho nos fala do joio e do trigo. Como é que nós vamos compreender essas parábolas de Jesus? Nós vemos sempre nos Evangelhos que Jesus usa com frequência as parábolas, né? E aí descobrimos por que as pessoas gostam de ouvi-lo, né? Suas parábolas brotam do chão da vida de cada pessoa, de cada um de nós. São parábolas carregadas de vida, que comprometem as pessoas, que devem nos comprometer também, para que nós possamos viver de modo diferente. Também sabemos que temos as imagens, e muitas vezes temos uma imagem do Deus que não é aquela que deveria ser para a nossa vida, ou que mancha a nossa vida, que faz-nos adoecer, ou não ativa em nós uma vida sadia. E a imagem de Deus é aquela que vem ativar em cada um de nós uma imagem sadia, para nos alimentar nos nossos medos, despertar nossa coragem, estreitar nossa vida e expandi-la. Essa é a função da palavra de Deus e principalmente das parábolas de Jesus. Por isso temos, muitas vezes, algumas experiências funestas de falsas consequências da imagem de Deus, né, que acabamos alimentando, né, e cada um de nós tem uma autoimagem atrofiada, que não é do Deus verdadeiro, né? Podemos dizer muitas frases, Deus te vê, ou vemos um Deus velhinho, barbudo, com barba branca. São essas imagens que nós vemos e não é esta a verdadeira imagem do nosso Deus. Por isso Jesus usa dessa pedagogia para nos mostrar a verdadeira imagem de Deus, e a quem nós devemos buscar e dirigir sempre a nossa intenção, né? Para que possamos viver plenamente a graça, a presença de Deus em cada um de nós. Como em tantas parábolas e tantas outras parábolas de Jesus, nesse Evangelho de hoje, desse domingo, temos a do joio e a do trigo, né? E essa parábola também é um relato provocativo em cada um de nós, provocativo. Jesus sempre nos conta uma parábola para que ela seja provocativa em nossa vida, para que nós possamos também dar uma resposta a esta provocação que Jesus fala conosco, né? Não é porque parece ir contra o bom senso de Jesus, né, mas que aconselha a arrancar o joio, que impede o crescimento do trigo. Muitas vezes queremos arrancar o joio e aí arrancamos o trigo também, que existe dentro de cada um de nós, né? Mas é porque muitas vezes temos respostas que são críticas, né? E Jesus foi muito criticado no seu tempo, né? Porque nós vemos que quem é ele? Ele é o Filho de Deus, mas está sempre reunido, comendo com os pecadores, com os publicanos e assim por diante, né? Então eles também fazem uma provocação para Jesus,
para mostrar essa nova realidade, essa nova imagem de Deus em cada um de nós. Mas, por outro lado, Jesus também, nessa parábola, quer deixar transparecer também as inquietações de nossa comunidade, como deixou transparecer as inquietações da comunidade de Mateus, né? Preocupada, uma comunidade da época, preocupada talvez com certa clareza de separar os bons discípulos, né, daqueles que não erram. E hoje nós corremos o mesmo risco de querer separar os bons discípulos, aqueles que nunca erram. Quem somos nós para dizer que não erramos? Por isso encontramos tantos grupos humanos a tentação de uma linha divisória entre o trigo e o joio, separar as pessoas, né? E não é isso que Jesus quer de cada um de nós, não quer a separação. Por isso, querido irmão, querida irmã, atitude sábia de deixar o trigo e o joio crescerem juntos. Olha a atitude de Jesus, deixa o trigo e o joio crescerem juntos. Nos remete o quê? Nos remete precisamente ao que temos que fazer com o nosso próprio joio. O que fazemos com o nosso próprio joio? É aceitá-lo, acolhê-lo, integrá-lo, reconhecê-lo como nosso, não como do outro. Muitas vezes reconhecemos o joio como do outro, nós vamos reconhecer como nosso, né? Sem reduzir-nos a ele, sem nos transformarmos em joio, mas, pelo contrário, nos deixarmos determinar pela graça de Deus. Não é o joio que deve determinar a nossa vida, mas é o trigo, isto é, a graça, que deve determinar toda a nossa vida. Então, por mais estranho que pareça essa parábola de Jesus, a aceitação do joio quer nos mostrar que ele vem nos humanizar, nos torna humano, no meu relacionamento com meu irmão e minha irmã. Por quê? Me faz descer do meu pedestal, né? Egóico, né? Do meu ego, né? Feito exigência. Qual a exigência que nós temos? O perfeccionismo, o complexo de superioridade, né? E aí quer nos fazer o quê? Aproximar-nos do nosso ser verdadeiro, do meu eu verdadeiro, aquele que Deus realmente me criou. Quanto mais nós nos conhecemos e conhecemos o sol que nos habita, e esse sol que nos habita é Deus. O sol ilumina toda a humanidade, então Deus é esse sol que veio para iluminar a cada um de nós. Nos mais integrantes, entreguemos e nos humanizamos. Quanto mais esse Deus ilumina a cada um de nós, mais nós vamos nos integrando e mais vamos nos humanizando, né? Por isso que Jesus diz, não pode arrancar o joio, senão acaba arrancando o trigo também, né? Então é isso que nós corremos o risco, sempre pretendemos arrancar o joio, né? Vamos demorar um pouquinho mais em nossa vida, né? E deixar o trigo crescer, deixar o trigo ser humano, não o joio nos afastar da humanidade de Deus, mas o trigo nos tornar mais humanos, né? Quando assim fazemos, a nossa vida está repleta da graça de Deus. O trigo significa a graça de Deus em cada um de nós, né? Por isso, o grande convite de Jesus com essa parábola desse domingo. Vivamos mergulhados na graça que nos santifica, porque todos nós somos chamados à santidade. Mas com efeito, querido irmão, querida irmã, temos sempre a tentação de querer extirpar logo e exterminar o joio do nosso coração, arriscando-nos a arrancar com ele, pela raiz, os germes do bem que estão se crescendo com dificuldade dentro de nós, né? E que exigem uma atitude muito diferente, né? Esse é o risco que corremos, isto é, a paciência e delicadeza, capacidade de intuição e clarividência, disponibilidade
para alimentar uma sadia tolerância para conosco mesmo. Quando somos intolerantes com os outros, precisamos refletir se não somos também intolerantes conosco. Quando somos tolerantes conosco mesmo, vamos ser também tolerantes com o outro. E todo esse processo de integração interior se faz visível numa integração com o outro, no relacionamento com o outro, né? Com quem convivemos. Não tem outro modo de ser. É com quem nós convivemos que faz realmente essa integração, né? Por isso, né, nos deixa claro que nós, seres humanos, ficamos incomodados com o diferente. Tudo aquilo que é diferente nos incomoda. Com aquele que sente, que pensa e crê de outra maneira. Muitas vezes não acolhemos, não respeitamos, né? Se é isso que agregamos a necessidade de ter razão, a característica do ego, poderíamos explicar, entender por que existe a origem de tantas intolerâncias, né? Aqui que está a questão de tantas intolerâncias, de fanatismo, de juízos, de processos inquisitórios, condenações, né? Isto, entanto, nas religiões, todas as religiões, como nos grupos sociais, como nas comunidades, né? Que insiste em ter tudo bem clarificado e estabelecido, para evitar sobressaltos. Queremos tudo claro. E não é dessa forma que Deus quer que vamos compreendendo a sua ação, a sua presença em cada um de nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, a parábola que estamos comentando do joio e trigo é um chamado à tolerância e à paciência, né? A virtude da tolerância que está faltando em nós não é um sinônimo de bonzinho amorfo, né? Nem constitui um relativismo suicida, né? Tolerância é respeito, valorização da pessoa acima das suas diferenças, acima das suas atitudes, contrárias, inclusive, muitas vezes, com as nossas atitudes. Segundo Jesus, a parábola que nos fala hoje, à frente das agressões recebidas, ele nos dá uma outra frase, um outro processo para vivermos. Amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. É nisto, meu querido irmão, minha querida irmã, há um fato inegável. Ninguém é igual ao outro, não é igual ao outro. Não fomos criados de uma única célula. Todos somos diferentes, né? Todos temos algo diferente em cada um de nós, né? Por isso existe a biodiversidade. Olhamos a natureza, olhamos o mundo, a biodiversidade, quantas coisas diferentes existem, né? Milhões de vidas diferentes que formam um único conjunto harmonioso, e é isso que nós devemos fazer. O mesmo e mais profundamente vale para nós no nosso nível humano. A biodiversidade, as diferenças que nós encontramos em nosso ser humano, né? E aqui vem Jesus mostrar a cada um de nós a riqueza dessas diferenças dentro da humanidade, dentro desse humano no qual nós vivemos, né? Podemos ser humanos de muitas formas e devemos ser tolerantes, né? Com toda a realidade, como toda a realidade é tolerante. Então nós vemos a harmonia que o mundo vive, como a biodiversidade vive numa harmonia, porque é tolerante um com o outro. E a intolerância? A intolerância será sempre um desvio e uma patologia, e assim deve ser considerada, né? Vamos quebrar, vamos acabar com essa intolerância, nessa patologia que muitas vezes está enraizada dentro do nosso coração, né? E considerar isso é acolher. Acolhendo esse joio é que nós iremos transformar a nossa vida. Por isso, na sua oração, reflita também. O rigorismo não faz parte do caminho da graça, né? Não é caminho da graça. O caminho da graça se chama compreensão e tolerância.
E a melhor resposta para isso é para que o joio seja transformado. É questão de saber esperar e não sabemos esperar. E disso o amor é especialista. Qual amor? O amor de Deus. Aí nós descobrimos como esse amor de Deus é tolerante, que ama, que acolhe, que chama, que reconduz o caminho, que sempre nos mostra um caminho novo. Então, diante dessa parábola, desse evangelho de hoje, frente ao joio, presente em seu interior, que atitudes assume? Autojulgamento, moralismo, intransigência? Em frente ao outro, que pensa, sente e ama de maneira diferente, como você se situa? Como nós nos situamos diante dessa pessoa que pensa diferente de nós? Querido irmão, querida irmã, vamos saber lidar com o joio e o trigo. Joio significa o mal, trigo, o bem. Porque dentro de nós temos o bem e o mal e o bem. E nós que devemos deixar prevalecer aquilo que é melhor para todos nós, que é o bem. Eliminar o mal com a oração, com a palavra, com a presença de Deus em cada um de nós. Seja feliz e que Deus os abençoe sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós e permaneça em vós esse Deus que sempre nos acompanha, que sempre nos renova na nossa esperança, no nosso amor e na vida nova que Ele prometeu a cada um de nós. Fique em paz você e sua família e aqueles que convivem com você.